Bem, irmãos, vamos abrir agora no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler e refletir hoje sobre os Salmos 17, sobre os versículos 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. Obrigado. De Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, por essa oportunidade que temos, ó Deus, de parar para adoração ao teu nome e para, ó Deus, ouvir a tua palavra, a tua voz. Que não seja a minha voz, mas a tua voz, ó Deus, penetrando os corações dos teus filhos que neste momento acompanham, ó Deus, essa pregação. E se alguém entre nós, ó Pai, ainda não conhece a experiência da Tua graça, não teve um encontro, ó Deus, real, não chegou ao entendimento de que o Senhor é Deus e que precisa crer no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir o seu entendimento nesta hora, Pai, à medida que a Tua palavra é pregada. Cumpre os Teus propósitos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Desde o início do Sermão do Monte, a gente já viu, nós temos visto, Jesus ensinando os seus discípulos a respeito do caráter diferente dos cristãos, que leva naturalmente a uma influência diferente no mundo. O caráter diferente é composto por todas aquelas virtudes que, segundo a concepção do mundo, indicariam fraqueza e fragilidade. Observe o início do capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Então veja, esse é um caráter diferente. Um caráter que indica, segundo a concepção do mundo, fraqueza e fragilidade. Mas é exatamente esse tipo de caráter, que é semelhante ao caráter de Jesus Cristo, que vai fazer com que os cristãos salguem a terra e brilhem no mundo. Estou usando aqui as expressões de Jesus. Ele disse nos versos 13 até o 16: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ora, o sal e a luz, como a gente já viu semana passada, são elementos indispensáveis para a vida humana. Jesus está mostrando que os seus discípulos deveriam servir ao mundo, deveriam ser bênção, trazer benefícios ao mundo. Então é justamente esse caráter diferente, que é um caráter semelhante ao de Jesus, que pode exercer uma influência benéfica para o mundo, no sentido de levar o mundo a olhar para Deus. Daí então a ideia de ser uma influência diferente. Por quê?
As pessoas que exercem influência no mundo são geralmente aqueles que possuem motivações e interesses escusos para o benefício próprio. O cristão, porém, exerce a sua influência não para benefício próprio, mas para benefício do mundo como um todo, a fim de que o mundo olhe para Deus e o glorifique. Como já foi dito anteriormente, os capítulos 5 a 7 de Mateus, eles apresentam para nós o sermão da montanha, o sermão do monte. É um modelo da pregação de Jesus, no qual ele trata sobre o reino de Deus. Todo esse sermão, do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus trata a respeito do reino de Deus, ou do reino dos céus. Até o versículo 16, o texto anterior ao que nós lemos, Jesus fala sobre quem são os cidadãos, né? Quais são as características desses cidadãos do reino e de como eles se relacionam com o mundo. Agora, a partir do versículo 17, Jesus vai falar sobre a justiça do reino. Ou seja, sobre quais são as normas, quais são as atitudes corretas, quais são aquelas boas obras que os cidadãos do reino dos céus devem colocar em prática para fazerem brilhar a sua luz. Lembra que ele terminou o versículo 16 dizendo assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, a partir do versículo 17, até lá na frente, até o capítulo 7, ele vai falar sobre quais são as boas obras, como deve ser o comportamento dos servos de Deus, dos discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui do versículo 17 até o 19, que a justiça do reino está em perfeita harmonia com a escritura do Antigo Testamento. Veja, Jesus está aqui se dirigindo às pessoas que são israelitas, são parte do povo de Deus, né, ou do povo histórico de Deus, e eles conheciam, em certa medida, a lei e os profetas. Eles conheciam a escritura do Antigo Testamento. Ali existiam muitos mestres da lei, os rabinos, os escribas, os fariseus, e eles passavam para o povo o ensino da lei do Senhor de acordo com a interpretação que eles mesmos faziam. Uma interpretação a qual Jesus confronta muitas e muitas vezes. E esse trechinho que nós vamos estudar é um desses momentos em que Jesus está confrontando o método de interpretação dos escribas e dos fariseus, dos mestres em geral naquele tempo. E Jesus então ele vai dizer: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Quando ele coloca aqui dois grupos, lei e profetas, ele está se referindo a toda a escritura do Antigo Testamento. Geralmente, quando se fala de lei, está se falando dos primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, o Pentateuco. Pentateuco, penta vem de 5, e teuco tem a ver com lei, né? Os 5 livros da lei. E os profetas é tudo que vem depois: Josué, Juízes, Ruth, até Ageu, Zacarias, Malaquias. Então ele está dizendo: eu não vim revogar a lei ou os profetas. Jesus está dizendo que quem ele é, o que ele está fazendo e o reino do qual ele está falando não está dissociado da palavra de Deus do Antigo Testamento. Ele está dizendo: há continuidade nesse processo. Tudo que foi ensinado, tudo que foi dito até aqui, continua em vigor. Eu não vim revogar, eu não vim dissolver. Essa palavra revogar pode ser traduzida como dissolver, destruir, derrubar. Jesus está dizendo: eu não vim dissolver, destruir ou derrubar aquilo que já foi posto no Antigo Testamento.
Não. Então há uma palavrinha que pode nos ajudar aqui, a palavra anuência. Jesus está dizendo, eu coaduno com tudo aquilo que foi posto. Jesus então tem essa anuência, essa convergência com a lei e com os profetas. O reino de Deus é a continuidade, ou é a expressão, vamos dizer assim, real, verdadeira, de tudo aquilo que já foi dito no Antigo Testamento. O que Jesus vem propor não é nada de novo. Não é nada de novo. É apenas a interpretação correta que muitos intérpretes da lei do seu tempo haviam abandonado, haviam ignorado a interpretação correta da lei de Deus. Eles criaram uma série de elementos que, na verdade, ao invés de promover a observância à lei, estava, na verdade, afastando as pessoas de realmente conhecerem a Deus e obedecerem à sua vontade. Então Jesus está anuindo, ele sempre anuiu, convergiu com a lei do Antigo Testamento. Uma outra palavrinha aqui que nós podemos anotar, né, a fim de entender todo esse texto, além da anuência, é o cumprimento. Olha a parte B do versículo 17. Não vim para revogar, vim para cumprir. E a palavra aqui, cumprir, ela tem um sentido de completar, de preencher até o máximo, mas também de tornar perfeito, de realizar, de executar. Jesus, ele vem então para completar aquilo que foi dito, mas não como se fosse insuficiente aquilo que foi dito. Não, esse complemento é, na verdade, também um cumprimento, ou seja, uma realização daquilo que foi posto anteriormente no Antigo Testamento. Ele vem para cumprir, ele veio para realizar, para executar. Ele veio para colocar em prática de forma perfeita tudo o que foi dito a respeito da lei, ou melhor, a respeito dele mesmo como Messias no Antigo Testamento. Então, cumprimento. Uma outra palavra aqui é a confirmação. Veja o versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha só. Bom, no nosso alfabeto, nós temos a letra I. Mas o que Jesus cita, e aqui é possível ver isso no texto grego, Jesus com certeza não se referiu à letra I, até porque na língua grega é um outro alfabeto. Na língua hebraica também um outro alfabeto. Jesus aqui faz referência a uma letra hebraica que chama Iod. Talvez tenha sido até de certa forma a base para a letra I que nós temos hoje. O Iod é uma letra hebraica que é uma, como é que eu posso dizer? Pensa numa vírgula, só que posta em cima. É um caractere que é colocado na parte de cima da linha, não embaixo, como a vírgula. O Iod é apenas isto. É apenas um pequeno traço. Um pequeno traço. E aqui ele diz aí, nem um i ou um tio. Na língua original, em que o Novo Testamento foi escrito, também não tem o tio. O tio é o que nós colocamos em cima do A ou do O, aquela curvinha, aquela cobrinha, né, em cima da letra. Não, isso não existia nem na língua grega, nem na língua hebraica. O que Jesus diz aqui? Ele fala a respeito da quereia. E Jesus usou essa palavra para se referir a pequenas linhas ou projeções pelas quais as letras hebraicas se diferenciam uma das outras. Se você ler um texto hebraico, você vai ver muita coisa parecida. Mas há diferença entre elas. E são as quereias, são pequenos traços que diferenciam uma letra
da outra. O que Jesus está dizendo, o significado disso é que nem mesmo a menor parte da lei perecerá. Nem mesmo os pequenos traços da descrição do Antigo Testamento vai deixar de ser cumprido, vai deixar de acontecer, vai deixar de se realizar. Hendrickson disse o seguinte: é como se disséssemos que com respeito ao seu cumprimento, nenhum T ficará sem o traço, nenhum I sem o pingo. Eu achei interessante essa expressão aqui. Tem até um programa, na Rádio Jovem Pan, uns pingos nos is. São os detalhes que faltam para colocar a coisa da maneira correta. Não é? Essa é a ideia, pelo menos. Não estou dizendo que eu concordo com tudo, mas a ideia é essa. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, nenhum T vai ficar sem o traço, nenhum I vai ficar sem o pingo. Tudo vai ficar perfeito. Tudo vai ser cumprido de modo perfeito e cabal. Por que eu usei a palavra confirmação aqui para o versículo 18? Porque a própria lei e os profetas estão dizendo, está escrito na Escritura, que a palavra de Deus permanece para sempre. E Jesus está aqui confirmando essa verdade. Essa é a confirmação. Jesus está confirmando. Talvez pairasse na mente das pessoas que seguiam Jesus naquele momento a dúvida: será que ele está trazendo algo novo? Será que ele está rompendo com toda a tradição do povo de Deus? Ele está trazendo algo completamente diferente? E não, Jesus está confirmando: tudo o que foi dito vai se cumprir. Tudo o que foi colocado como uma exigência deverá ser realizado. Ele então é o cumpridor de tudo isso. Ele diz: eu não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei. Bom, já mencionei aqui a palavra anuência, a palavra cumprimento, a palavra confirmação e agora a palavra parâmetro. Porque ele diz assim no versículo 19: aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então, ele coloca a lei de Deus, a escritura do Antigo Testamento, como um parâmetro de avaliação. Ele coloca que ele divide todo mundo em dois grupos: aqueles que violam a lei, ou pelo menos um dos mandamentos, e ensinam aos homens, e o grupo daqueles que observam os mandamentos, ou seja, obedecem aos mandamentos e ensinam os homens a respeito disso. Um será considerado mínimo e o outro será considerado grande. Então, o parâmetro de avaliação é a lei, é a palavra de Deus. Por isso, essa ideia de parâmetro. Hendrickson disse o seguinte: em grau de fidelidade, os filhos de Deus diferem mesmo aqui. Ele está dizendo assim: olha, nós, você e eu, os homens, pessoas, os crentes, eles são diferentes em grau de fidelidade. Alguns são mais fiéis a Deus do que outros. Portanto, ele segue dizendo aqui: em grau de glória, eles diferirão também no céu e no tempo da ressurreição. Então, assim como há diferenças entre nós, no sentido de que uns são mais obedientes do que outros, ele está dizendo que no reino dos céus também haverá a diferença de glória. Uns serão considerados mínimos, outros serão considerados grandes. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Jesus está dizendo que a justiça do reino está em perfeita harmonia com toda a escritura do Antigo Testamento. Jesus está conectado com essa história. E ele vai trazer o cumprimento adequado, perfeito, para tudo aquilo que foi
que foi dito. Agora nós vamos ver no versículo 20 o segundo ponto, que a justiça do reino de Deus está em divergência com os escribas e os fariseus. Ele diz no versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele usa a palavra exceder. Exceder tem a ideia de abundância, de transbordamento, até mesmo de algo que supera outra coisa, né? Então ele está dizendo que a justiça dos cidadãos do reino devem superar a justiça dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque eles não estão, os escribas e os fariseus, eles não estão em harmonia com a lei de Deus. As interpretações que eles dão à lei de Deus são equivocadas. Eles, na verdade, criam regras adicionais e isso acaba dissolvendo e desconstruindo o valor da lei. Portanto, é como se Jesus estivesse dizendo: se vocês forem obedientes à lei de Deus, vocês terão uma justiça, um comportamento, uma vida mais excelente do que a vida dos escribas e dos fariseus. Jesus contrasta os seus discípulos aqui não com os gentios, ou seja, as pessoas de outras nações que não têm nenhum compromisso com Deus. Não, ele contrasta os seus discípulos com os judeus, que não são pessoas pagãs, pelo menos não deveriam ser. Ele contrasta os seus discípulos com pessoas religiosas, pessoas que vivem uma religiosidade equivocada. Jesus está se opondo à religiosidade hipócrita dos escribas e dos fariseus. Jesus se opõe à igreja secularizada, com certeza, mas também se opõe a uma igreja nominal, a uma igreja que vive procurando mostrar exteriormente obediência à lei, mas que internamente não tem o quebrantamento, não tem a consciência do temor de Deus. O que Jesus nos ensina, então, se opõe a tudo o que, vamos dizer assim, é normal na vida religiosa. Hoje em dia, quando as pessoas pensam em alguém religioso, pensam em alguém que é fundamentalista, ou seja, que é muito apegado aos fundamentos, muito apegado às regrinhas, muito apegado às coisas. Eu já disse aqui até, uma vez uma pessoa chegou na igreja e falou assim: pastor, eu não sei como é que é a doutrina de vocês aqui. E aí eu perguntei: mas o que você entende sobre o que é doutrina? Aí ela me explicou, porque eu fiquei na dúvida ali na conversa. Ela falou: eu não sei se aqui pode usar saia ou não pode usar saia, se pode assistir televisão, se pode cortar o cabelo, coisa assim. Eu falei: não, você está equivocada, doutrina não é isso, né? Doutrina não diz respeito ao comportamento exterior. A doutrina tem a ver com os princípios e valores do reino de Deus, que transformam o coração e que, portanto, acabam modificando também o nosso comportamento. Mas a coisa é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então Jesus está se opondo a essa religiosidade hipócrita, externalizada dos escribas e dos fariseus. Eles aparentemente cumpriam a lei. Por que aparentemente? Porque era uma religiosidade externa. Eles queriam aparecer, eles queriam ser vistos pelos homens. Jesus se opõe a isto. Eles observavam, entre aspas, todo aquele rigor para que os homens vissem, mas interiormente havia o quê? O descumprimento da lei. Interiormente, no coração. E a partir do versículo 21 em diante, a gente vai ver isso nas próximas semanas, ele fala justamente sobre isso.
o aspecto interior da lei, o que a lei produz dentro da gente. A lei, eles talvez não tiveram essa percepção adequada. A lei é espiritual, porque ela apela ao coração. E muitas vezes eles incorriam no erro de materializar a lei. Eu não encontrei uma palavra melhor aqui, mas é a ideia disso, é trazer a lei para a esfera simplesmente aqui material e prática do dia a dia. Quando a lei, na verdade, é um apelo ao coração, às intenções e motivações que estão lá dentro da gente. E eles acabavam, então, por conta desse equívoco em como lidar com a lei de Deus, eles acabavam propagando um simulacro da lei, dizendo que esse simulacro da lei era a própria lei. Eles tentaram melhorar e acabaram estragando. Aquilo se tornou um simulacro. E eles vendiam essas ideias como sendo a lei de Deus. Isso aqui nunca foi a lei de Deus. Tudo aquilo que eles procuravam ensinar. Então, em essência, como eu já disse, não há nada de novo. Não há nada de espetacular aqui no ensino do Sermão do Monte. Jesus vai repetir e repetir e repetir tudo o que foi ensinado no Antigo Testamento. Só que com uma interpretação daquele que é o legislador. Talvez você já tenha acompanhado os debates políticos do nosso tempo. E você talvez já tenha ouvido alguém dizendo assim: o que estava na mente do legislador quando, na ocasião da Constituição de 1988, né? O que estava na mente daqueles legisladores quando eles elaboraram a Constituição de 1988. Então há essa tentativa de procurar entender a mente daqueles que escreveram a lei. O que nós temos aqui é Jesus, o próprio legislador, aquele que deu a lei. E é interessante o paralelo aqui que Mateus faz. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso, mas desde Mateus 1 até aqui, parece que Mateus está linkando elementos relacionados à história de Israel. E nesse momento Jesus está no monte, proferindo a sua lei. E isso parece ter um paralelo com o momento em que Moisés, no deserto, sobe ao monte Sinai para receber de Deus as tábuas e toda a orientação para a vida do povo de Deus. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus, o próprio legislador, dizendo que veio cumprir a lei, dizendo de forma absolutamente clara como é o viver do povo que recebeu a sua graça, que se sujeitou ao seu reinado soberano e gracioso. Eu quero encerrar aqui destacando duas lições. A primeira delas é a seguinte: os cidadãos do reino reconhecem que só Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Os cidadãos do reino dos céus, você e eu, nós que cremos em Jesus, que confiamos no sacrifício de Jesus por nós, nós devemos reconhecer que só Jesus cumpriu, executou cabalmente, perfeitamente a lei de Deus. E ele fez isso em nosso lugar, porque nós jamais poderíamos cumpri-la. E aqui está um dos sentidos espirituais da lei. Deus deu o padrão exato que o seu povo deveria andar. Só que ele sabia que o seu povo não poderia cumprir perfeitamente a sua vontade. Isso deveria então conduzir o povo a aguardar
aguardar alguém que pudesse cumprir cabalmente isto, e então representar esse povo diante de Deus. Jesus é este. É o nosso representante, que diferentemente de Adão, que desobedeceu a Deus e atraiu sobre toda a humanidade a culpa e as consequências do pecado, Jesus, ele vem para obedecer perfeitamente a lei de Deus e conquistar para todo o seu povo, todos os que se conectam a ele pela fé, conquistar a salvação e a vida eterna. Então ele, somente ele, cumpriu perfeitamente a lei de Deus, e ele fez isso de forma substitutiva em nosso lugar. Mas veja, não foi para nos isentar da observância à lei de Deus. Não. Não significa que, olha, se Jesus cumpriu tudo, eu não preciso cumprir mais nada. Não é isto. Ele veio, ele cumpriu em nosso lugar para nos capacitar a então ter compromisso com a lei de Deus, obedecer a lei de Deus, ensinar a lei de Deus, foi dito aí no versículo 19, e ter esperança de que tudo o que foi anunciado será cumprido. Então, o que ele veio realizar foi, num certo sentido, de forma substitutiva, ou seja, ele fez isso em nosso lugar, mas também ele veio para nos capacitar, ou seja, por meio da sua obra, nós somos capacitados, habilitados a cumprir a lei de Deus. Então essa é a primeira lição. A segunda, em consequência da primeira, é que então os cidadãos do reino, eles vivem sob a lei de Deus. Aqueles que se rendem ao Evangelho de Cristo, se submetem a Deus, eles estão assumindo que são subservientes a Deus. Ou seja, você sai do império das trevas, ou seja, do governo, das leis das trevas, e você então é transportado para um outro reino, só que agora é o reino do Filho de Deus. Um reino cujas leis são realmente para o nosso bem, só nos trazem benefícios. Então nós devemos sim ter compromisso com a lei de Deus, obedecer à lei de Deus. Devemos também ensinar a lei de Deus. Jesus disse isso logo antes de subir aos céus. Ele disse: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Então há uma lei para nós observarmos. E nós devemos fazer isto com prazer, como o salmista lá no Salmo 19, que a gente leu no início deste culto, ele tinha prazer na lei de Deus, porque ele sentiu, ele percebeu que a lei de Deus é para o seu benefício, para a transformação do seu coração, para vivificar a sua alma, não para o destruir, não para o privar da felicidade. Não, a lei de Deus, muito pelo contrário, é o cumprimento dela na nossa vida que traz real felicidade. Então são essas as duas lições. E aqui eu vou encerrar lendo 2 versículos bíblicos do Antigo Testamento. O primeiro em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26. Onde Deus promete para o seu povo o seguinte. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, e eu vou dar a vocês coração de carne. Ou seja, eu vou capacitar vocês. Eu vou capacitar vocês. Para quê? Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, eu vou causar essa transformação na vida de vocês,
Vou dar a vocês um coração novo, um espírito novo. Vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Vou fazer que vocês observem as minhas leis. Que vocês andem nos meus caminhos. Então Jesus veio para cumprir e para capacitar o seu povo a andar de acordo com a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo ao longo do Sermão do Monte. E o último texto é em Jeremias, um pouco antes aí de Ezequiel. Jeremias capítulo 31. Versículo 33. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus está prometendo: eu vou imprimir na mente do meu povo as minhas leis. Eu vou inscrever no coração do meu povo as minhas leis. E então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então aqui no Sermão do Monte, a partir de agora, nós vamos ver, ou continuar vendo, né, qual é a vontade de Deus para o seu povo em casos específicos. Nós vamos ver aqui a lei, a questão do homicídio, a lei referente ao adultério, ao divórcio, né? Os juramentos, a vingança, o amor ao próximo, o dar esmolas e assim por diante. Que nós busquemos então compreender estas coisas, compreender que Jesus Cristo, ele realizou em nosso lugar toda a vontade de Deus, porque ele próprio é o legislador e veio para cumprir as leis em nosso lugar. Mas com isso ele não nos isenta da observância à vontade de Deus. Não. Ele agora traz uma interpretação adequada de como o seu povo deve caminhar. E que nós tenhamos essa disposição de andar de acordo com a vontade de Deus. Crer e observar tudo quanto ele nos ordenou.